Você já percebeu como muitas vezes a sua mente parece correr mais rápido do que você consegue controlar? Pensamentos surgem, vozes internas tentam te desviar. Lembranças pesadas se misturam com preocupações futuras e, de repente, você se vê preso em um emaranhado de ideias que roubam sua paz. É nesse ponto que você entende que disciplinar a mente não é apenas um exercício psicológico, mas sim um chamado espiritual, um convite de Deus para que você viva de forma plena, livre e transformada. Porque a mente é como um campo fértil. Aquilo que você planta nela vai crescer, e se você não cuidar, ervas daninhas do medo, da ansiedade e da dúvida tomarão conta do espaço onde deveria florescer a confiança, a fé e a esperança. A verdade é que você não pode controlar todas as circunstâncias ao seu redor, mas pode escolher o que vai alimentar dentro de você. É isso que o apóstolo Paulo ensina em sua carta aos Filipenses, quando escreve: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja como ele deixa claro que você tem a escolha do foco. Se você direciona sua mente para as verdades de Deus, sua vida começa a ser moldada por essa escolha. Imagine por um instante uma pessoa que passa a vida inteira alimentando a mente apenas com notícias negativas, críticas destrutivas e pensamentos de fracasso. Essa pessoa dificilmente conseguirá ver além da escuridão. Mas, quando você decide preencher sua mente com as promessas de Deus, sua visão muda, porque você não olha mais para a vida com os olhos do desespero, mas sim com os olhos da fé. Talvez você já tenha tentado mudar sua maneira de pensar e sentiu que é uma batalha impossível. Mas é justamente por isso que a disciplina da mente é um exercício diário, um processo contínuo. Você não vai acordar em um dia qualquer e, de repente, se tornar alguém livre de pensamentos ruins. A renovação é diária e, como está escrito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Note que não é uma transformação instantânea, mas sim um caminhar constante em direção à mente de Cristo. Você pode começar hoje mesmo. Não importa a sua idade, sua profissão ou suas experiências passadas, a disciplina da mente é possível para todos. Havia uma senhora chamada Helena, que aos 63 anos decidiu que não viveria mais escrava dos medos que a acompanhavam desde a infância. Ela trabalhava como costureira em sua cidade e sempre se via presa em pensamentos de incapacidade. Um dia, ao ler um trecho das Escrituras, decidiu que colocaria em prática. Cada vez que um pensamento negativo surgisse, ela substituiria por uma promessa de Deus. No início, parecia difícil. Mas pouco a pouco, Helena percebeu que sua mente estava sendo fortalecida e, com isso, sua vida se transformou. Você também pode fazer o mesmo. Comece identificando quais pensamentos estão roubando sua paz. Depois, substitua cada um deles por uma verdade bíblica. Se o medo aparece, lembre-se de que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos, capítulo 27, versículo 1. Se a solidão tenta te dominar, declare: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos, capítulo 27, versículo 10. É assim que a disciplina da mente se torna real, colocando a palavra de Deus como filtro de cada pensamento. Esse é o primeiro passo para uma vida transformada. A disciplina da mente não é algo distante ou inalcançável, mas uma prática possível que muda sua forma de viver e de se relacionar com o mundo.
Agora, eu quero que você escreva nos comentários a frase "Minha mente está cheia de Deus". Essa declaração simples é o início da sua disciplina mental. Você precisa compreender que a disciplina da mente não é apenas um conselho espiritual bonito, mas sim uma batalha real, travada todos os dias. Há um combate invisível acontecendo dentro de você, e talvez nem sempre você perceba, mas cada pensamento que surge é como uma semente que pode gerar vida ou destruição. O inimigo sabe disso e por isso lança setas mentais que tentam te desanimar, confundir e afastar de Deus. Mas a boa notícia é que você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo é quem fortalece e capacita você a vencer. Paulo já alertava aos coríntios sobre a importância de tomar cada pensamento e colocá-lo sob o domínio de Cristo. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Essa passagem mostra que o campo de batalha não está fora, mas dentro da mente. E a sua vitória começa quando você entende que não precisa aceitar cada pensamento que aparece, mas pode escolher o que vai permanecer. Talvez você tenha passado anos acreditando em mentiras, que não tem valor, que não é capaz, que não tem futuro. Mas agora é o momento de inverter essa narrativa. Você precisa tomar posse da identidade que Deus te deu, lembrando-se de que foi criado à sua imagem e semelhança. Não aceite menos do que isso. A disciplina da mente é como um treinamento militar. Exige esforço, repetição e foco, mas os resultados são eternos. Pense em um atleta que se prepara para uma maratona. Ele não acorda em um dia e simplesmente corre 42 quilômetros. Ele treina todos os dias, ajusta a alimentação, fortalece o corpo e a mente. Da mesma forma, você precisa se exercitar espiritualmente, enchendo sua mente com a palavra de Deus, praticando oração, meditando nos ensinamentos de Cristo. Aos poucos, você perceberá que pensamentos de derrota já não terão o mesmo poder sobre você. Vou te dar um exemplo prático. Um jovem chamado Marcelo, de 32 anos, trabalhava como técnico em informática. Ele enfrentava uma luta interna com pensamentos de fracasso, porque cresceu ouvindo que nunca seria alguém importante. Por muito tempo, acreditou nessa mentira até que decidiu disciplinar sua mente com a verdade bíblica. Toda vez que o pensamento de incapacidade surgia, ele declarava: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa prática diária mudou sua forma de agir e sua vida começou a florescer, não apenas profissionalmente, mas também espiritualmente. É isso que você precisa entender. A transformação acontece de dentro para fora. Quando sua mente é renovada, suas atitudes mudam, sua visão da vida muda e até mesmo as pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. E aqui vai um convite especial. Se até aqui essa mensagem já falou com você, eu quero te pedir que se inscreva neste canal. Mas não é apenas clicar em um botão, é decidir caminhar junto, aprender mais e ser fortalecido continuamente. Pense na inscrição como um passo de disciplina também, porque cada novo vídeo será mais uma semente para alimentar sua mente com a verdade de Deus. Além disso, deixe aqui nos comentários uma resposta pessoal. Qual é o pensamento que mais tem te limitado hoje e que você deseja entregar a Deus? Se você não quiser compartilhar isso, não precisa, apenas escreva aqui agora. Coloco meus pensamentos em tuas mãos, meu Senhor. Palavras, isso é um ato de fé, porque quando você declara, você já começa a trazer luz para o que antes estava escondido na escuridão. Você já percebeu como o barulho da vida tenta calar a voz de Deus dentro de você?
São tantas distrações, tantas exigências, tantas vozes externas que muitas vezes você acaba não conseguindo ouvir o que realmente importa. E aqui está um segredo poderoso. A disciplina da mente começa também com a prática do silêncio da alma. Quando você aprende a aquietar o coração, você abre espaço para que a voz de Deus seja clara e não confusa. O salmista já entendia isso quando escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos capítulo 46, versículo 10. Esse não é apenas um conselho para momentos de tranquilidade, mas uma ordem para todas as fases da vida. Porque se você não se aquieta, se você não para, sua mente continuará sendo bombardeada sem descanso. Mas quando você para, respira e entrega, Deus fala. Disciplina da mente não é apenas substituir pensamentos ruins por bons, mas também é aprender a ouvir antes de reagir. Quantas vezes você já respondeu de forma precipitada, tomou decisões sem refletir, se arrependeu de atitudes tomadas no impulso? Tudo isso acontece porque sua mente estava acelerada demais. Quando você decide praticar o silêncio, você permite que o Espírito Santo organize o que está bagunçado dentro de você. Pense em um exemplo prático. Uma jovem chamada Camila, de 25 anos, trabalhava como professora em uma escola pública. Sua rotina era barulhenta, repleta de vozes de crianças, cobranças de colegas e pressão de prazos. Por muito tempo, ela acreditava que não teria tempo para ouvir a Deus, até que um dia decidiu separar 15 minutos diários apenas para se aquietar. No início, parecia impossível, sua mente ficava ainda mais agitada. Mas pouco a pouco, Camila percebeu que sua vida interior estava sendo renovada e mesmo em meio ao barulho do mundo, ela conseguia carregar uma paz que antes não conhecia. É assim também com você. O silêncio não é ausência de som, é presença de Deus. E quando você disciplina a mente para buscar esse silêncio, você descobre que muitas das respostas que tanto procura já estavam diante de você, apenas escondidas pelo excesso de ruído. Além disso, o silêncio da alma fortalece sua capacidade de confiar, porque em vez de correr atrás de tudo e se desgastar, você entrega e descansa. É como se você dissesse: Deus, eu sei que não preciso ter todas as respostas agora, porque o Senhor está no controle. Esse descanso mental é a maior arma contra a ansiedade. A disciplina da mente não é uma prática de um único dia, é uma construção diária. Mas cada momento que você escolhe se aquietar diante de Deus é um tijolo colocado nessa construção. E, aos poucos, você verá uma fortaleza de paz erguida dentro de si. Agora eu quero que você faça uma pequena reflexão. Quantas vezes você realmente se deu o tempo de se aquietar diante de Deus nos últimos dias? Talvez sua mente tenha estado ocupada demais com contas, problemas, trabalhos ou relacionamentos. Mas hoje você pode escolher diferente. Você pode decidir separar um tempo diário para ouvir a voz que realmente importa. Você já percebeu que a vida é feita de escolhas simples, que quando repetidas diariamente, moldam quem você é? A disciplina da mente não acontece apenas em momentos de oração ou meditação, mas também em decisões práticas que você toma ao longo do dia. Porque, no fundo, cada escolha é uma semente plantada dentro de você, e cedo ou tarde ela dará fruto. Por exemplo, quando você escolhe as palavras que vai usar ao conversar com alguém, você já está treinando sua mente. Se decide falar com bondade, mesmo quando poderia reagir com dureza, está educando seus pensamentos para buscar aquilo que edifica. O livro de Provérbios nos lembra disso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Veja como sua boca é reflexo daquilo que já foi construído na sua mente. Outro ponto é o que você decide consumir.
O que você lê, o que você assiste, o que você ouve, tudo isso entra como alimento para sua mente. Se você enche sua mente apenas de informações negativas, críticas e comparações, não espere colher paz. Mas quando você escolhe consumir aquilo que inspira, que edifica e que se conecta com os princípios de Deus, sua mente encontra força e equilíbrio. Havia um homem chamado Roberto, de 45 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo. Ele passava horas ouvindo conversas no carro e, em casa, ficava preso em noticiários cheios de tragédias. Sua mente estava pesada e ele mesmo dizia que não conseguia dormir em paz, até que decidiu mudar sua rotina. Ao invés de ligar o noticiário, passou a ouvir mensagens bíblicas durante as corridas. No começo, parecia estranho, mas logo percebeu que sua mente estava mais leve e até seus passageiros notavam a diferença no ambiente do carro. Essa mudança prática transformou não apenas o que ele pensava, mas também a forma como vivia. Você também pode começar com pequenas mudanças. Pode ser na forma como inicia o seu dia. Em vez de pegar o celular assim que acorda, que tal começar com uma oração curta, entregando sua mente a Deus? Pode ser na forma como lida com os problemas. Em vez de reclamar, declarar a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Essas pequenas atitudes são treinamentos práticos que fortalecem sua mente. É importante lembrar que disciplina não é perfeição. Você vai falhar, vai ter dias em que os pensamentos ruins parecerão vencer. Mas a diferença está em não desistir. Cada dia é uma nova chance de treinar, aprender e se aproximar da mente de Cristo. E lembre-se, a mente não é um espaço neutro, é território de disputa. Por isso, você precisa assumir o controle, guiado pelo Espírito Santo, para que seus pensamentos estejam sempre alinhados com a verdade de Deus. Pense em quantas vezes você já se deixou guiar pela pressa, pela comparação ou pela ansiedade. Agora imagine o impacto se, no lugar disso, você passasse a escolher a cada manhã: hoje eu vou encher minha mente com o que Deus diz sobre mim. A diferença não seria apenas interna, mas visível para todos ao seu redor. Você já percebeu como nos momentos mais difíceis da vida, a sua mente parece se tornar o maior campo de batalha? Quando tudo vai bem, parece fácil manter a calma, declarar fé, acreditar que Deus está no controle. Mas quando chegam as provas, quando a porta se fecha, quando a notícia ruim chega, quando o chão parece desaparecer, é aí que você descobre o quanto sua mente precisa estar firme na verdade de Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas a forma como você lida com elas depende diretamente de como sua mente está disciplinada. Se sua mente está fragilizada, qualquer vento de problema pode te derrubar. Mas se sua mente está fortalecida pela palavra de Deus, mesmo em meio à tempestade, você permanece de pé. É isso que Jesus ensinou na parábola dos 2 fundamentos. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Note que a chuva caiu sobre todos, tanto sobre o prudente quanto sobre o insensato. A diferença não foi a ausência de tempestade, mas o fundamento. Da mesma forma, você não pode evitar todos os problemas da vida, mas pode escolher sobre o que sua mente estará fundamentada. Vou te contar a história de uma mulher chamada Joana, de 52 anos. Ela era enfermeira em um hospital público e enfrentou uma das piores crises de sua vida quando perdeu o esposo de forma repentina. A dor parecia insuportável e sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Por que comigo? Por que agora? Nos primeiros dias, Joana se sentia perdida,
mas decidiu buscar forças naquilo que havia aprendido durante anos, a palavra de Deus. Todos os dias, mesmo sem vontade, ela lia um salmo em voz alta, e em meio às lágrimas, sua mente começou a se fortalecer novamente. A disciplina de alimentar sua alma com a palavra fez com que, aos poucos, a esperança voltasse. Joana descobriu que não poderia mudar o passado, mas poderia escolher não deixar o desespero governar seus pensamentos. E aqui está o segredo. A disciplina da mente não elimina a dor, mas impede que a dor se torne prisão. Porque quando sua mente está em Cristo, a dor se transforma em aprendizado, a luta se transforma em testemunho e a fraqueza se transforma em força. Como está escrito, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Talvez você esteja enfrentando um tempo de perda, de incerteza, ou até mesmo de silêncio de Deus. E a sua mente pode estar gritando, não vai dar certo, você não vai suportar. Mas é justamente nesse momento que você precisa lembrar que não é sua força que te sustenta, é a força dele. A disciplina da mente é escolher confiar mesmo quando você não entende, é declarar a promessa mesmo quando você não vê. É segurar firme na mão de Deus mesmo quando tudo parece escapar. É importante também perceber que as provas revelam o que está dentro da sua mente. Assim como o fogo revela a pureza do ouro, as dificuldades revelam se seus pensamentos estão fundamentados na verdade ou no medo. E se você perceber que ainda está fraco nessa área, não se culpe. Use cada prova como um treinamento para crescer. Imagine que sua mente é como uma árvore. Nos dias de sol, ela cresce, floresce e parece bonita. Mas é na tempestade que as raízes precisam se aprofundar ainda mais para não tombar. Assim também é você. As tempestades não vêm para te destruir, mas para fortalecer suas raízes na fé. Agora, pare um instante e reflita. Como você tem reagido nos momentos de prova? Sua mente tem cedido ao desespero ou tem se apoiado nas promessas de Deus? Esse é um exercício que exige sinceridade, porque só quando você reconhece suas fragilidades é que pode entregá-las a Deus e ser transformado. E lembre-se, a disciplina da mente não significa que você não vai sentir medo, tristeza ou dor. Significa que esses sentimentos não terão a última palavra. O que terá a última palavra é a voz de Deus dentro de você. Você já percebeu como os pensamentos que você cultiva dentro de si acabam transbordando nos relacionamentos? A maneira como você fala com as pessoas, como reage às situações, como trata os que estão ao seu redor, tudo isso nasce primeiro dentro da sua mente. Se a sua mente é um campo cheio de desconfiança, ressentimento e medo, inevitavelmente esses frutos vão aparecer nas suas atitudes. Mas quando você disciplina sua mente com a verdade de Deus, sua forma de se relacionar muda radicalmente, porque você passa a olhar os outros não pelos olhos da carne, mas pelos olhos do Espírito. Jesus deixou claro que a raiz de muitas atitudes humanas está no coração e nos pensamentos. Ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Isso significa que aquilo que você alimenta dentro de si vai, mais cedo ou mais tarde, sair em suas palavras e ações. Por isso, se você deseja ter relacionamentos mais saudáveis, precisa começar pelo interior, disciplinando seus pensamentos para que estejam alinhados ao amor e à compaixão. Vou te contar sobre Elias, um homem de 37 anos que trabalhava como cozinheiro em um restaurante movimentado. Elias era conhecido por seu temperamento explosivo. Bastava uma crítica para que ele respondesse de forma dura. Por muito tempo, justificou isso dizendo que era seu jeito, mas em certo momento percebeu que estava destruindo amizades, perdendo oportunidades e até mesmo afastando a própria família.
Ele decidiu buscar ajuda em Deus e começou a treinar sua mente. Cada vez que a raiva surgia, ele fazia uma pausa e lembrava de um versículo que havia decorado. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Aos poucos, Elias começou a se transformar. Sua mente disciplinada o ajudou a dominar o impulso e a cultivar relacionamentos mais saudáveis. Perceba que não é mágica. Elias não se tornou paciente da noite para o dia. Foi um processo de disciplina mental. E isso vale também para você. Talvez você enfrente dificuldades em seu casamento, com filhos, amigos ou colegas de trabalho. Grande parte dessas tensões começa na mente. É o pensamento de julgamento, de desconfiança, de comparação. Mas quando você começa a filtrar esses pensamentos e substituir pelo que é verdadeiro e edificante, suas atitudes se tornam diferentes e seus relacionamentos começam a florescer. Outro ponto importante é que a disciplina da mente te ajuda a enxergar as pessoas como Deus as vê. Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou que essa pessoa não tinha mais jeito? Mas quando você disciplina sua mente com a palavra, você começa a ver potencial onde antes via fracasso, esperança onde antes via derrota. Você começa a liberar palavras de vida em vez de palavras de condenação. Veja o que Paulo escreveu. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Esse conselho não é apenas sobre o que você fala, mas sobre a origem do que você fala, sua mente. Agora pense em sua própria vida. Quantos relacionamentos poderiam ser restaurados se sua mente fosse treinada para responder com amor em vez de ira? Quantos conflitos seriam evitados se você aprendesse a filtrar melhor seus pensamentos antes de transformá-los em palavras? Havia também o caso de uma senhora chamada Célia, de 69 anos, que por anos guardou mágoa de sua irmã por uma disputa familiar. O simples nome da irmã já a deixava inquieta. Mas, ao participar de um estudo bíblico, ela foi desafiada a disciplinar sua mente, escolhendo todos os dias perdoar em pensamento antes mesmo de sentir no coração. Durante meses, orava dizendo: Senhor, eu decido perdoar. E a cada vez que a mágoa surgia, ela a substituía por uma oração. Esse exercício transformou sua mente. E um dia, quando se encontrou novamente com a irmã, percebeu que já não havia mais peso em suas palavras. A disciplina da mente abriu espaço para a reconciliação. E aqui está algo que você precisa compreender. Quando você disciplina sua mente, não apenas sua vida muda, mas você se torna um instrumento de transformação na vida de outros. Sua forma de falar, de reagir, de aconselhar e até de silenciar pode ser a resposta que alguém ao seu lado precisa. Por isso, pergunte a si mesmo: que tipo de frutos meus pensamentos têm gerado nos meus relacionamentos? Essa é uma reflexão essencial para quem deseja não apenas ser transformado, mas também transformar o ambiente em que vive. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem sem clareza de direção, como se estivessem sempre caminhando em círculos? A falta de propósito é um peso invisível que corrói por dentro, e muitas vezes isso acontece porque a mente está ocupada demais com distrações para ouvir a voz de Deus. A disciplina da mente é o caminho que te conecta ao propósito divino. Porque só quando seus pensamentos estão alinhados com a palavra é que você consegue discernir para onde deve caminhar. Paulo escreveu algo poderoso aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Esse versículo é um lembrete de que a sua mente é como uma bússola. Se você a mantém fixada nas coisas passageiras, seu rumo será incerto.
Mas quando você a direciona para as coisas eternas, descobre um propósito maior do que si mesmo. Muitas vezes, você pode se sentir perdido, como se não soubesse o que fazer da vida. Talvez tenha um emprego estável, mas não sinta satisfação. Ou esteja estudando, mas não veja sentido no caminho. Ou até mesmo sirva em alguma área da igreja, mas sem perceber o impacto real daquilo. Tudo isso pode ser fruto de uma mente dispersa, que ainda não foi treinada para ouvir e obedecer à direção de Deus. Pense em Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia. Ele poderia ter se deixado moldar pelos costumes e pensamentos daquele povo, mas decidiu disciplinar sua mente. Está escrito: "E Daniel assentou no seu coração não se contaminar." Daniel, capítulo 1, versículo 8. Essa decisão mental fez toda a diferença em sua trajetória, porque manteve o propósito vivo dentro dele mesmo em terras estrangeiras. Da mesma forma, quando você decide que sua mente será guiada pelo que Deus diz, você permanece no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Vou te contar a história de Rafael, um rapaz de 28 anos que trabalhava como designer gráfico. Rafael sempre teve talento, mas vivia frustrado porque nunca encontrava satisfação no que fazia. Sua mente estava cheia de comparações, pensando que o propósito era alcançar reconhecimento. Até que um dia, ao ouvir uma mensagem sobre disciplina mental, ele decidiu entregar sua profissão a Deus. Passou a orar antes de cada projeto, pedindo sabedoria e criatividade. Com o tempo, Rafael descobriu que seu propósito não era apenas fazer artes bonitas, mas transmitir esperança por meio do que criava. Sua mente disciplinada o levou a perceber que, mais do que reconhecimento, seu trabalho era uma ferramenta para glorificar a Deus. É isso que a disciplina da mente faz. Abre seus olhos para enxergar o que antes estava invisível. Propósito não é apenas o que você faz, mas a forma como você faz e o impacto que isso gera. E sua mente precisa estar firme para não se perder nos atalhos do caminho. Outro ponto fundamental é que, quando sua mente está disciplinada, você aprende a dizer não para aquilo que não faz parte do propósito de Deus para você. Quantas vezes você já aceitou coisas apenas para agradar pessoas, mesmo sabendo que não era o que Deus queria? A disciplina da mente te dá clareza para discernir: isso me aproxima ou me afasta do que Deus planejou para mim? O propósito não é algo escondido para alguns privilegiados. É revelado para todo aquele que decide buscar com a mente e o coração abertos. Como está escrito: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mas para experimentar esses planos, sua mente precisa estar disciplinada, para não se perder em caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas que não levam a lugar nenhum. Agora pense: quais pensamentos têm afastado você do seu propósito? Talvez seja a dúvida, a comparação, a insegurança ou o medo. Tudo isso são vozes que tentam calar o que Deus já declarou sobre sua vida. Mas quando você decide disciplinar sua mente, você começa a filtrar essas vozes e dar ouvidos apenas ao que vem de cima. E lembre-se: viver com propósito não significa que sua vida será perfeita, mas que cada passo terá sentido. E isso só é possível quando sua mente está renovada diariamente, guiada pela verdade de Deus e não pelas distrações do mundo. Chegamos até aqui falando sobre a importância de disciplinar sua mente, e talvez você esteja se perguntando: como transformar tudo isso em prática no meu dia a dia? A resposta está em tornar essa disciplina um estilo de vida, não apenas uma prática ocasional. A mente disciplinada não se constrói em um único momento de inspiração, mas na constância.
É como um atleta que treina todos os dias, mesmo quando não sente vontade. Da mesma forma, você precisa alimentar sua mente com a palavra, escolher pensamentos corretos e rejeitar aquilo que tenta te paralisar. Esse processo exige repetição, mas com o tempo se torna natural. A Bíblia nos orienta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse versículo não é apenas um conselho, mas uma chave para viver em liberdade. Quando sua mente é renovada, você passa a experimentar a vontade de Deus em cada área da sua vida. E isso traz paz, direção e sentido. Pense no quanto a disciplina da mente pode impactar não apenas você, mas todos ao seu redor. Uma mente disciplinada inspira sua família, fortalece seus relacionamentos, melhora suas decisões e até mesmo sua saúde. Porque quando a mente está em ordem, o corpo e o espírito também encontram equilíbrio. Quero te incentivar a olhar para a sua vida hoje e identificar quais áreas precisam de mais disciplina mental. Talvez seja a forma como você lida com preocupações, ou como reage às críticas, ou ainda a maneira como gasta seu tempo. Anote isso em algum lugar, entregue em oração a Deus e comece a treinar sua mente diariamente. E aqui nesse ponto do vídeo, eu quero abrir meu coração com você. Esse espaço não é apenas para compartilhar reflexões, mas para construir uma comunidade de pessoas que estão buscando crescer juntas. Por isso, eu quero te convidar a deixar nos comentários a sua história. Conte quais foram os desafios que você já enfrentou na sua mente, o que você aprendeu ao longo da sua jornada e como tem buscado se fortalecer. A sua experiência pode ser a resposta que alguém precisa. E claro, se esse vídeo falou com você, eu te peço de forma muito especial, inscreva-se no canal. Não apenas por mim, mas porque ao se inscrever, você fortalece essa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você acabou de ouvir. Aqui não é apenas sobre números, mas sobre vidas sendo transformadas, uma de cada vez. Você também pode compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez um amigo que está em crise, um familiar que vive ansioso ou alguém que perdeu a esperança. Esse simples gesto pode mudar o dia ou até mesmo a vida dessa pessoa. E por último, quero deixar um convite muito caloroso. Volte aqui depois de praticar o que aprendeu e conte para nós o que mudou em sua vida. Sua vitória não será apenas sua, será nossa também, porque juntos somos mais fortes e juntos podemos viver uma vida de mente disciplinada e coração cheio de fé. Nunca se esqueça, você não está sozinho nessa caminhada. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A disciplina da mente é o caminho para que você viva tudo aquilo que Ele já sonhou para você.